eu. Se for passar em Goiânia, me faça esse favor. Diz que eu vou virar goiano pra ficar com meu amor. Agora são 9 horas e 17 minutos, 9h17. Estamos retornando por aqui na Rádio Web Rádio do Trabalhador.com para mais uma grande programação. A programação aqui do informativo do sindicato do Sintradu. Isso mesmo, é um sindicato que representa os trabalhadores nos hotéis, enfim. O seu Levi está aqui conosco. Aliás, o Levi, né? Porque a gente sempre o trata como o Levi e está aqui para conversar com a gente. Bom dia, Levi, tudo certo? Bom dia, João Carlos. Bom dia a todos os ouvintes e também quem assiste à Rádio Web do Trabalhador. Tá tudo certo, sim, graças a Deus, João Carlos. Isso mesmo. Hoje a gente, no último encontro que tivemos aqui, Levi, tu falou exatamente sobre a história do sindicato, que é uma história já de longa data. Logicamente que alguns períodos um pouco mais um pouco mais de intensidade na luta, né? E agora retornando nesse último período aí com bastante força, com bastante energia. Mas nós temos uma área territorial grandiosa que o sindicato representa, né, Levi? Nós, como eu tinha falado já na outra passada, né? Nós tínhamos 12 municípios que integravam a base territorial antes de nós transformar o nosso sindicato em turismo e hospitalidade, certo, que foi na faixa aí de 2003, 2004, por aí. E aí, depois, nós passamos a 53 municípios na base. Esses municípios vêm de Dionísio Cerqueira até Herval do Oeste, né? Então, são divididos dentro do oeste de Santa Catarina. Nós não entramos, por exemplo, em Itá, Concórdia, que tinha um outro sindicato, e esse sindicato acabou tendo problema financeiro e aí tiveram que fechar o sindicato, parou. Eu acho que até o Ministério do Trabalho já até cortou a carta deles, por causa do tempo que não tem eleição, né? Porque chega um período sem eleição, o próprio Ministério do Trabalho, ele suspende a carta. Desativa o sindicato. Desativa. E aí, então, nós não entramos nessa base mais para cá. Quase todos os municípios que tem, os que surgiram depois não, né? Mas os que ficaram, então, a gente faz parte da nossa base. Desde Dionísio, como eu falei, né? Então, Dionísio Cerqueira, São Miguel, eu não vou nominar todos, mas uma parte. Dionísio Cerqueira, São Miguel, Maravilha, Pinhalzinho, nós vamos vindo aí, São Carlos, Águas de Chapecó, vamos lá para Xaxim, Xanxerê, São Lourenço do Oeste, aí você vai a Herval do Oeste, Joaçaba, Herval do Oeste. Como é que nós fizemos para nós poder fazer um trabalho com relação a isso com a categoria? É muito difícil isso, sabe? Porque é uma categoria pequena, em todos os sentidos. Eu estou falando não só de hotéis, bares e restaurantes, estou falando das outras também. São categorias pequenas que não têm condição deles ter um sindicato próprio, a não ser a nível estadual, e estadual não adianta tentar, porque os outros sindicatos vão impugnar e não vão aceitar. Houve uma tentativa, até foi fundado um sindicato de empregados em lavanderias no estado de Santa Catarina, e esse sindicato sofreu muito com o pessoal, porque, inclusive, depois até foi entregue tudo e foi fechado, porque não tinha mais condição de trabalhar. Então, por isso que eu disse, são categorias pequenas. Por exemplo, vai fundar um sindicato de trabalhadores em lavanderias, foi quase impossível. Aí você pegar empresas de turismo. Empresas de turismo... nem dá para tentar, porque vai ser impugnado principalmente pelo pessoal do litoral. Eles não vão aceitar perder aquela base deles, que lá é grande. Para nós aqui, empresas de turismo é pequeno, não é grande. Aí você vai, conservação de elevadores. Conservação de elevadores são uma categoria muito pequena na nossa região. Eu diria assim que é ínfimo o número de trabalhadores. Aí você vai pegando outras categorias, salão de beleza. A grande parte dos empregados em salão de beleza, barbearias, esse pessoal trabalham por comissão entre eles aí, e tu não consegue fazer um bom trabalho em cima disso. Então, assim, como é que nós fizemos o nosso trabalho dentro da nossa base?
nós achamos só uma solução, trabalhar diretamente com os escritórios de contabilidade. Então, a gente tem um link direto com os escritórios, a gente conversa sempre com eles, apesar de que é uma situação muito difícil, os escritórios de contabilidade, quem trabalha sabe disso, porque eles têm uma forma de trabalhar e depois da demonização dos sindicatos ficou pior ainda, né? Então a gente está passando uma dificuldade muito grande. O que a gente está pedindo, cada um que fala, me marca uma reunião com os empregados, que nós estamos à disposição, acerta que eu vou na empresa conversar com eles. Mas isso não acontece, porque eles não aceitam, a classe patronal não deixa nós fazer reunião dentro de lugar nenhum. Por falar a verdade, não sei. Porque o certo é o empregado saber dos direitos dele, não tem por que ele não ter o direito de saber. Até porque hoje, com as redes sociais, não adianta. O empregado vai atrás, ele vai saber dos direitos deles. E então, assim, não custa nada o sindicato ir nos lugares, mas eles não aceitam, de jeito nenhum. Muitas vezes a gente até tentou chegar para Chapecó, até São Miguel, tentar entrar dentro do hotel para tentar conversar com os empregados, pedir autorização para o gerente e de repente o proprietário chegar e dizer: o que você está fazendo aqui? Quem que te autorizou? Não, ninguém me autorizou, eu pedi autorização para o gerente, mas tu não pode entrar aqui, lá fora. Espera lá fora e conversa com eles lá. O empregado não vai falar com o sindicato lá fora. Ele vai fazer a volta e vai sair de perto. Então, assim, a gente faz um trabalho, como dá para ser feito, dentro dessa área. Quando o empregado liga para o sindicato, 90%, isso não é só o nosso, não, 90% das ligações deles não é só para pedir informação ou para dizer, o sindicato está fazendo um trabalho bom ou ruim, isso tu nunca vai escutar. Na área sindical você nunca vai escutar, que bom o trabalho que tu está fazendo. A não ser que você seja um sindicato que tenha uma ligação um pouco mais direta, não só com o empregado, né? Aí fica mais fácil. Aí pode ser que tenha alguém que vá dizer isso, mas senão não. Eles só vão dizer não, né? Então o próprio empregado é difícil. Você faz assembleia, aí você convoca a assembleia. Nós tínhamos aquela coisa de na convocação da assembleia, ir nas empresas, colocar no quadro de aviso que tinha assembleia, mas que infelizmente muitas empresas que a gente ia não sabia, depois ficamos sabendo. Quando a gente virava as costas, saía o gerente ou algum dos empregados ia lá, arrancava da parede e acabou. Então, assim, as assembleias de sindicato hoje é muito difícil de você fazer, não é só da nossa área, não. E a informação, ela se torna bastante difícil também de tu passar para o empregado. Existe o site, a gente está deixando o nosso site cada vez mais elaborado, né? Para que o empregado também entre no site. Se ele sabe entrar no Facebook, no Instagram, em alguma outra coisa, ele deve saber também procurar o site do sindicato dele para saber os direitos dele. Se não faz isso é porque não quer. Porque o site está ali, é domínio público, todo mundo tem o direito de saber. Todas as convenções coletivas nossas estão dentro do site. E esse site a gente tem, inclusive, em todas quando a gente manda alguma coisa, o site vai junto. Então todo mundo sabe desse site. Só não entra se não quer. E a gente está à disposição também pelos telefones, tem 3 telefones para os funcionários, para os empregados, para a classe patronal, para quem quiser tirar alguma informação, alguma dúvida. A gente está sempre à disposição, nunca deixou de estar. Tá certo. Agora são 9h26, 9h26, estamos aqui na Rádio Web do Trabalhador, conversando com o Levi, ele que é o presidente aí do sindicato que representa os trabalhadores em hotéis, enfim, hospitalidade e, Levi, é hospitalidade? Na verdade, assim, Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares e Restaurantes, certo, e Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade.
Quando se fala hospitalidade, não é coisa de hospital, não, que muitos já perguntaram. Hospitalidade o gaúcho tem muito essa coisa de dizer hospitalidade, né? Sim. Então, mas não é por isso, não. Isso é uma palavra a nível nacional, né? Ela existe no dicionário, inclusive. Então, hospitalidade é de recebimento, bom recebimento, né? Então, quando se fala em recebimento ou conversar com o povo, então isso chama-se hospitalidade. É por isso que existe esse nome. Isso não é mesmo. nós que fundamos esse nome, colocamos esse nome, não. Isso ele já vem lá, quando eu falei para você, do quarto grupo da CNTC. Sim. CNTC. CNTC. Desse quarto grupo que nós fundamos a nossa federação, a Confederação Nacional e depois as federações, e aí os sindicatos, é por isso que entrou esse... Aí nós tínhamos no começo o sindicato dos trabalhadores em turismo, hospitalidade, de hotéis, bares e restaurantes. Aí começou a dar um problema. Aí nós voltamos, reformamos o nosso estatuto e a gente modificou o nome do sindicato. Voltou de novo, Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Hotéis, Bares e Restaurantes e Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. É por isso o Sintratu. Sintratu. Isso mesmo, o H final ali da É hospitalidade. Hospitalidade, tá certo. Mas não se engane, o Levi já passou para vocês, não tem nada a ver com hospitais. É hospitalidade, atender bem a população, né? Já houve muito, houve. Mas vocês trabalham com hospitais. Inclusive, só para te contar, instituições beneficentes religiosas e filantrópicas, nós temos dentro dos hospitais também categorias que nós deveríamos de representar, está lá dentro. E não são categorias diferenciadas, mas a gente não fez nada disso, deixa eles ficar com o Sindicato da Saúde, eu não vou me interferir nisso. Poderia, mas a gente não vai fazer, não, deixa eles quietos lá, eu acho que cada um tão bem, se não tivesse bem, aí a gente poderia até pensar. Mas assim não, a gente sabe que são bem representados, mas tudo certo. Tudo certo. Hospitalidade também são trabalhadores que trabalham em pousadas, né? Que não são, elas não têm a característica de hotel, mas são pousadas, são locais onde as pessoas também aproveitam. E agora, né, chegando o feriado, o pessoal também vai viajar muito e vai, com certeza, contar com bom atendimento, né? Com a receptividade dos trabalhadores do sindicato, né? Que são dos trabalhadores que são da categoria do sindicato, para fazer o atendimento. Só tu me permite, dentro do oeste de Santa Catarina, apesar de a gente ser um pouquinho o pessoal do litoral, do norte, sul do estado, o Vale do Itajaí, falarem mal de nós, inclusive não é só eles não, né? Também aquele pessoal da Serra aí também fala que não devia nem de abrir a boca, mas tudo bem. Então, assim, a nossa área, o nosso trabalhador, o nosso povo, se você procurar ver bem a fundo, o nosso povo é muito mais hospitaleiro em todos os sentidos, esse povo daqui da nossa terra, do nosso oeste de Santa Catarina, é muito mais hospitaleiro do que essas outras regiões do estado. É muito mais amizade, é muito uma coisa assim, muito mais, como é que eu vou dizer assim, eu acho que talvez seja porque tem muito gaúcho que tem vindo para cá, e aí esse pessoal trouxeram muito isso, né, daquela amizade pura, daquela coisa mais limpa, né, e isso não existe muito no estado não, é só aqui na nossa região, e nós temos que ter orgulho dessa região, e que isso tu pode ter certeza. Com certeza. Temos muito orgulho disso, né? Então, estamos aqui conversando com o Levi e ele trazendo um pouco dessa dinâmica do trabalho, então, da representação dos trabalhadores em bares, hotéis, restaurantes, né? Pessoal aí do turismo também. Então, é uma categoria uma categoria que ela é grande, né? Se a gente pensar nas cidades que o sindicato representa, porém, nessas categorias aqui na nossa região tem a característica de ter poucos trabalhadores, né? A gente não se compara, por exemplo, ao setor da alimentação, que tem muito mais trabalhadores nessa categoria, ou outros setores, até o próprio metalúrgico, o pessoal da saúde, tem muita gente. Esse setor é um setor que tem uma base territorial bem grandiosa, mas com poucos trabalhadores, como o Levi já falou por aqui. Levi, para a gente já encaminhando por aqui, a questão, você falou que tem buscado, junto às contabilidades, né, se aproximar e fazer um contato com eles também.
A questão de sindicato patronal, como é que está distribuído nessa grande região de Joaçaba para cá? Nós temos, a nível estadual, tem cinco categorias que são negociadas a nível de estado. Então, nós negociamos em Florianópolis, né? E outra de salão de beleza em Criciúma. Nós negociamos o restante em Florianópolis, que é a nível estadual. Essas são categorias, a negociação para todos os sindicatos juntos. Então, a gente participa, faz lá, ajuda, entra na negociação, tudo até porque interessa para nós também. Mas ele é uma negociação só. Não igual. Claro que cada categoria tem sua negociação, porque cada categoria tem sua forma de trabalho, tudo, né? E hotéis, bares e restaurantes, a gente tem Chapecó, o nosso patronal de Chapecó, que representa as categorias, que vai até Dionísio Cerqueira. Aí depois tem a de Xanxerê, um patronal de Xanxerê, que tem uma região de Xanxerê, né, a base deles lá, e também a de Joaçaba, patronal. Todos eles negociam com o nosso sindicato. Somos nós que representamos essas categorias, né? Então são 3 sindicatos patronais. Então, se você somar, ele dá em torno de 8, 9 convenções coletivas. Todo ano. E o patronal é a mesma coisa em todas as categorias. A gente não vai achar que, mas é mais fácil. Não, nada é mais fácil. É tudo igual. A gente está numa situação que dizem que o país está passando dificuldade. Não vejo muito isso, não. E não é porque eu ganho muito, não. Eu não vejo tanta coisa nesse sentido, mas o patronal usa essa forma de que está muito difícil, que não está conseguindo cumprir as obrigações. Eu tenho uma coisa comigo, assim, se eu tenho alguma coisa e eu não consigo tocar, eu vendo. Eu vendo, ou eu passo para outro, porque se eu não consigo, alguém vai tocar. Então, dizer para mim assim que não conseguem pagar, isso é uma coisa que existe no Brasil e eu não sei quando que isso vai terminar. O empregado, ele o funcionário da empresa, é o que toca a empresa, é o sangue da empresa. O coração da empresa é o patrão, tudo bem, mas o patrão só vai funcionar se o sangue funcionar também, senão não vai ter coração, não. Então, mas eles teriam que começar a dar um pouco mais acertar, pagar melhor um pouco esses funcionários, porque a situação não é fácil, não. A gente sabe, uma pessoa que ganha 2 mil por mês tem que pagar aluguel e, vamos ser sinceros, 70% mais ou menos, não passam muito de 2 mil por mês, não. Não passam muito disso, não. Como é que vai viver? Não tem mais mão de obra. Não tem, não vai ter mão de obra mesmo. Se não pagar, não vai ter. Como é que eles vão fazer? Não sei. Não sei o que está acontecendo também, por que a mão de obra está assim. É preferível pegar e vender picolé na rua, que ganha mais do que trabalhar 44 horas por semana. Então é melhor isso do que outra coisa. As mulheres, elas estão descobrindo que é mais fácil fazer limpeza nas casas, que elas ganham mais do que trabalhar num hotel, num restaurante, se queimando e passando calor. Então, as coisas estão mudando muito. Então, mas a cabeça do patronal tem que mudar. Tem que mudar. E não é só da nossa área. Eu acho que todas as áreas têm essa dificuldade. Eu tenho a impressão que os metalúrgicos não é muito diferente. Não é diferente, não. Então, hotéis, os hospitais, o próprio comércio, está todo mundo tendo dificuldade em encontrar gente para trabalhar. E vão ter muito mais do que isso, porque não pagam. Pagar muito pouco. Cara, um funcionário, para ele poder trabalhar num lugar onde ele poder respirar, eu estou dizendo respirar, não é viver, não. É só respirar. Para ele poder respirar, ele teria que, no mínimo, ganhar, no mínimo, 3,5 mil por mês. Daí para cima. Não para baixo. Senão ele não consegue viver. Ora, uma família com 2 pessoas, que seja o casal mais uma criança, se chegar a ganhar 3 mil por mês, alguma coisa vai ficar faltando ali dentro.
porque não tem como viver. Não tem, é muito pouco, né? Agora são 9h37. Levi, quero agradecer muito a sua parceria, sua e do sindicato conosco aqui da Rádio Trabalhador.com. A gente vai voltar na semana que vem com mais assuntos interessantíssimos por aqui. Quero desejar para você um bom feriado, uma feliz Páscoa, e a gente vai se encontrar aqui na próxima semana. Obrigado aí pela sua visita aqui na Rádio do Trabalhador.com. Eu que agradeço e assim também desejar a todos, né, para quem segue esse caminho, uma feliz Páscoa, um bom feriado, porque vai ter um feriado de amanhã, até provavelmente alguém trabalha no sábado, na nossa área não, isso aí eles vão trabalhar direto, não tem essa coisa de feriado, a gente sabe disso. E daí na próxima nós vamos conversar sobre uma lei que saiu agora também, de trabalhar no sábado e no domingo, que as empresas são obrigadas a fazer acordo com os sindicatos para que possam trabalhar nos feriados e nos domingos. Essas coisas depois nós falamos na próxima. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Com certeza. Fechamos por aqui o nosso bate-papo com o Levi, agradecer ao Micael que está conosco por aqui, e nós seguimos por aqui com a programação musical da Rádio do Trabalhador.com. Um abraço para todos vocês, fiquem bem, na sequência voltamos. Fechou? Tu sabe que nós tinha espaço, nós tinha muito espaço nas rádios, num tempo atrás. Com você eu sonhei um lindo sonho de amor, e nos seus braços fui feliz demais. Segui seus passos, já não posso mais. Vou tentar te esquecer, é grande a minha dor. Despedaçado está meu coração, inevitável minha decisão. Eu não queria terminar assim, querendo ter você, você querendo a mim, mas temos que parar pra não ficar pior pra mim. Perdoa por te magoar, amor.